Enquanto todos parabenizavam a sogra, Lúcia notou que seu marido havia desaparecido. Ao entrar por uma porta errada, ela ficou paralisada, ouvindo a conversa. O aniversário de 50 anos é considerado um momento para fazer um primeiro balanço da vida. Lúcia não concordava nem um pouco com essa conclusão. Quem inventou tal ideia? Olhando para sua sogra, que parecia tão jovem, ela nem queria pensar que, segundo os padrões geralmente aceitos, sua idade era considerada avançada. Regina era uma especialista requisitada, uma mulher bonita e uma excelente mãe. Veja que marido maravilhoso ela havia criado. Era um prazer tanto olhar para ela quanto estar ao seu lado. Lúcia gostava de sua segunda mãe, com quem havia estabelecido uma relação calorosa e de confiança. Por isso, ela se preparava para a festa com entusiasmo. Estava pressionando Pedro sobre a necessidade de organizar a comemoração no restaurante da melhor maneira possível, uma boa mesa, um salão decorado com flores e balões, um programa de entretenimento. Ela mesma assumiria o papel de mestre de cerimônias. Passou horas navegando na internet, procurando as brincadeiras mais interessantes. Esvaziou as prateleiras da loja de lembrancinhas para premiar os convidados mais ativos com pequenas surpresas. Muita gente compareceu à festa, apesar de que da família de Regina só estavam ela, Lúcia, Pedro e seus travessos filhos, os netos, os queridinhos da vovó Regina. As crianças tinham 8 e 6 anos, seus eternos companheiros. Com eles, Regina havia conseguido conhecer todos os cantinhos mais encantadores de sua cidade, o circo e o zoológico, o teatro de bonecos, uma série de parques infantis com brinquedos, a piscina, a praça mais próxima de casa com suas árvores perfeitamente podadas que, por alguma razão, pareciam quase carecas. A aniversariante costumava levar as crianças nos fins de semana para que Lúcia e Pedro pudessem passar um tempo a sós, encontrar-se com amigos e fazer algumas tarefas domésticas em paz. A noite de domingo geralmente terminava com um jantar delicioso que a avó e os netos preparavam juntos. Os pequenos ajudantes já sabiam fazer crepes, amassar massa e pôr a mesa razoavelmente bem. Os 5 formavam uma família quase perfeita, com relacionamentos verdadeiramente afetuosos, e isso era um mérito indiscutível, sobretudo de Regina. Lúcia deu uma olhada na mesa posta com ar de dona de casa. Seu Pedro não gostava dessas tarefas, fingia não entender quais pratos era melhor pedir e quais bebidas combinavam com eles. Ele delegava todas essas preocupações à sua esposa e depois caminhava com um ar de orgulho quando os convidados elogiavam os resultados. Era um pouco cômico, seu Pedro, um homem adulto de 30 anos que às vezes se comportava de maneira bastante infantil, como um pintinho que não sabe nada da vida. Ou talvez ela já o tivesse mimado demais. Olhando inquieta ao redor do salão, Lúcia se surpreendeu. Onde Pedro tinha se metido? Todos já tinham saído para fumar há 5 minutos e já haviam retornado, e a parte oficial do banquete ainda não tinha terminado. Não era apropriado que o filho da aniversariante desaparecesse naquele momento. Ela precisava ir procurá-lo e, de passagem, dar uma olhada no banheiro. Temporariamente delegando o controle da mesa aos colegas de trabalho de Regina, Lúcia saiu silenciosamente do salão barulhento. No saguão, ela olhou ao redor confusa. Não havia sinais de banheiros masculino ou feminino nas portas, nem inscrições indicando direções. Sem desenhos para orientá-la, ela decidiu que o cômodo que procurava deveria estar no corredor ao lado e se apressou para lá. Mas também não encontrou o lugar que buscava. Perdendo a paciência, Lúcia começou a abrir todas as portas do corredor do restaurante aleatoriamente. Frustrada, olhou novamente ao redor, perguntando-se onde tinha se metido todo o pessoal. Às vezes eles estavam correndo com bandejas e agora parecia que tinham sumido. Ao abrir outra porta, ela viu uma pequena e aconchegante sala destinada, aparentemente, a reuniões privadas, banquetes com um número reduzido de convidados. Pesadas cortinas bordô separavam o espaço interno dos olhares curiosos. Lúcia já entendia que tinha se enganado novamente, mas de repente ouviu a voz de Pedro. Tudo o que você me contou agora é muito inusitado, Norberto. A informação é como neve caindo de repente num dia quente de verão. O que você quer? E por que escolheu este dia, o aniversário da minha mãe, para falar sobre isso? Tentei falar com Regina em várias ocasiões, mas ela corta minhas tentativas pela raiz. Hoje eu sabia com certeza que você estaria presente nesta celebração. Era uma oportunidade para finalmente encontrá-lo num ambiente descontraído. Até paguei aos funcionários do restaurante para que se retirassem para a cozinha por um tempo.
Quem de nós não comete erros na juventude? Eu não fui perfeito, mas agora sei com certeza que tenho um filho de 30 anos cuja vida poderia mudar drasticamente. Quero preencher os vazios, devolver-lhe o que uma vez não lhe dei. Lúcia ficou paralisada. Sabia pouco sobre a vida pessoal de sua sogra. Seu marido não gostava de fofocar, discutir ou julgar sua mãe. Enquanto isso, Pedro começou a rejeitá-lo. Não tenho certeza se na minha idade preciso de repente de um pai. Além disso, toda essa história, na sua interpretação, me parece duvidosa. Tenho que ir. Você escolheu mal a hora de discutir este assunto comigo. É tarde demais para lembrar da minha existência. Lúcia se afastou silenciosamente da porta. A qualquer momento, seu marido sairia da sala e esbarraria nela. Isso seria muito constrangedor. Mas ela conseguiu captar o final da conversa. O homem que Pedro chamou de Norberto enfiou seu cartão de visita no bolso dele, dizendo, antes de me rejeitar completamente, filho, pesquise sobre mim na internet. Lá você encontrará muita informação de acesso livre. Não se apresse em queimar pontes. Pense bem. No cartão também está meu telefone pessoal, para os mais próximos. Estarei esperando sua ligação. Depois que esse personagem misterioso foi embora, o corredor do restaurante pareceu ganhar vida de repente. O pessoal reapareceu e conduziu Lúcia ao banheiro, enquanto Pedro se apressava em direção à sua mãe. A diversão recomeçou com um ímpeto renovado. Regina era querida tanto no trabalho quanto em casa, então todos queriam lhe dar a maior atenção possível naquela noite. Depois da festa, mal conseguiram colocar no carro todas as flores que haviam recebido. A mãe de Pedro não estava acostumada ao luxo, sempre tinha vivido com dificuldades, e agora tinha uma riqueza tão flagrante. O aniversário foi um grande sucesso. Lúcia não gostava de fazer perguntas desnecessárias a Pedro. Seu relacionamento sempre tinha se baseado na confiança mútua, então ela estava certa de que seu marido compartilharia as novidades com ela depois do evento festivo. Mas passou um dia, depois outro, e nada. Silêncio. Lúcia chegou à conclusão de que ele primeiro queria falar sobre aquele encontro com sua mãe, e que ela, Lúcia, não deveria interferir nisso por enquanto. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. A vida familiar deles, embora não fosse exatamente um dia da marmota, seguia um roteiro pré-estabelecido. Durante a semana, acordar, tomar café da manhã, os adultos para o trabalho, as crianças para a escola e para o jardim de infância. Depois, jantar, tarefas de casa, ler histórias, dormir. Nos fins de semana, voltavam a visitar Regina. No entanto, era estranho. Parecia que ela ainda não sabia nada sobre o encontro de Pedro com seu pai. O mesmo pensamento atormentava constantemente Lúcia. Será que Pedro tinha ficado em silêncio, sem contar nada à sua mãe? E então aconteceu o inesperado. Pedro chegou do trabalho radiante, como uma moeda recém-polida. Chamou sua esposa e os filhos à janela e, com pompa, se vangloriou. Venham ver em que carro papai veio do trabalho hoje. Lúcia e seus filhos correram juntos para a janela. Logo abaixo, diante deles, brilhava um carro novo com laterais cinza reluzentes. Que beleza! Na verdade, não havia nada de sobrenatural nisso, já que Pedro tinha trabalhado como taxista em uma empresa que prometia que mais tarde ele poderia ficar com seu cavalo de ferro se tudo corresse bem. Mas o carro de trabalho da família era conhecido por estar descascado. Este carro era completamente diferente. Pedro sorriu orgulhoso. O que acham da minha nova garota? Não é impressionante? Lúcia ficou contente. Seu marido tinha sonhado tanto em ganhar um carro novo. Tinha atendido com tanto empenho os chamados urgentes, em qualquer clima e a qualquer hora. Será que tinha tido sorte e a chefia tinha reconhecido seu esforço? Pedro dissipou suas fantasias e explicou com prazer. Meus queridos, todas as suas suposições estarão erradas desde o princípio. Este automóvel agora é nosso. Eu comprei da minha empresa, 0 km, com apenas 10.000 km no odômetro. Dizer que Lúcia estava espantada é pouco. Eles viviam modestamente, pagando simultaneamente 2 empréstimos. Tinham economizado dinheiro durante 6 meses para celebrar o aniversário de Regina. Embora ambos trabalhassem, tudo que traziam para casa parecia escorrer entre os dedos. As crianças cresciam, o apetite não diminuía,
As necessidades diárias exigiam atenção e mal conseguiam guardar um pouco para as férias. Tudo como na maioria das famílias trabalhadoras. E de repente, a compra de um automóvel que custava uma fortuna. Lúcia teve vontade de dizer a me belisca, estou sonhando. Mas não fez perguntas ao marido até tarde da noite. Hoje ela contaria que foi testemunha acidental de sua conversa com o pai. Perguntaria se não foi esse vento que trouxe o novo carro para o quintal deles. Pedro não negou nada. Sim, não tinha dito nada à sua mãe sobre aquele encontro do passado. Sim, tinha ligado para seu pai alguns dias depois, e este começou a enchê-lo de luxos. Já tinham ido a vários restaurantes e a um clube de campo. Seu pai tinha contratado um motorista para um serviço especial durante alguns dias, pagando adiantado, e entretinha seu herdeiro como podia. Hoje lhe deu um carro e na próxima semana o convidou para um passeio pela Europa. O pai voaria para lá a negócios por uma semana e ofereceu ao filho a oportunidade de conhecer Berlim e Paris. E Pedro tinha ficado em silêncio todo esse tempo, desfrutando das novas sensações. Lúcia, diante de todas essas notícias, ficou em estado de choque. Não sabia o que dizer, chegou até a gaguejar um pouco de emoção. O que mais a surpreendeu foi que Pedro estava gostando do que estava acontecendo. Pedro, e quanto a Regina? Pelo que entendi, ela nunca mais quis ver essa pessoa nem ter nada a ver com ele. Minha mãe é livre para fazer o que quiser, ela não tem autoridade sobre mim, disse Pedro de uma maneira um pouco ríspida. E não penso em deixar passar essas oportunidades. Você não se importa que eu veja o mundo, não é? Meu pai disse que algum dia também enviará você e as crianças de férias para a praia. Mas isso terá que esperar, agora não é o momento para isso. Lúcia havia vivido com Pedro por quase 10 anos. Não conhecia esse lado de seu marido. Tinha a sensação de que ele havia cheirado uma flor inebriante, se intoxicado com seus vapores doces e enganosos, e não o entendia. Ao final da conversa, Pedro acrescentou ao que já havia dito. Meu pai me comprou roupas e calçados da moda e caros em boutiques masculinas. Também um relógio, um isqueiro e um telefone novo. Amanhã trarei tudo isso para casa. Você não vai ficar com ciúmes, querida, não é? Depois compraremos algo para você também, mas por enquanto, deixe-me aproveitar plenamente esse ar de liberdade material. Meu pai também abriu uma conta no banco para minhas necessidades pessoais. Então agora nossa família terá menos gastos comigo, papai se encarregará de me manter por completo. Lúcia escutava seu marido e ficava atônita. Que palavras e expressões ele estava usando agora? Pessoal, oportunidades, minha mãe não tem autoridade sobre mim, meu. Ela começou a pensar que nessas 2 semanas o próprio tentador havia se encontrado com Pedro em seu caminho e agora estava lentamente o convertendo à sua fé. Que tipo de pessoa era esse Norberto, que pôde envolver Pedro tão rapidamente? Ela não queria perguntar a Pedro no que seu pai fazia seu dinheiro, mas já se via que ele tinha bastante dinheiro. Lúcia começou a pensar freneticamente em como falar sobre tudo isso com Regina sem perturbar sua tranquilidade. A mãe de Pedro devia saber que na vida de seu filho estavam ocorrendo mudanças tão drásticas. A que preço ele agora alimentava sua vaidade? Também a surpreendeu profundamente o fato de que em seu relato, seu marido não mencionou nenhuma vez ela e os filhos. Tinha a impressão de que ele já havia traçado fronteiras invisíveis entre eles. A vida dela agora devia fluir pelo curso do velho e conhecido rio, enquanto o barco dele partia a toda velocidade para um futuro completamente diferente, e por um rio muito mais rápido e caudaloso. A semana seguinte em seu lar transcorreu relativamente tranquila. Lembrava a calmaria antes da tempestade. Pedro trabalhava arduamente, mas Lúcia havia impaciência com que seu marido esperava a emocionante viagem a novos lugares. Como ele tirava do bolso seu novo passaporte e admirava o selo do visto Schengen. Antes, para eles, uma viagem à Europa teria sido um milagre. Até então não tinham conseguido ganhar o suficiente para tal luxo. Agora os olhos de Pedro brilhavam com um fulgor febril. Neste momento, pouco lhe importavam sua esposa e seus filhos. Ele estava se preparando para um estilo de vida luxuoso, prometendo novas e empolgantes descobertas. Pelo status social, a família de Regina e os pais de Lúcia eram semelhantes. A mãe de Pedro havia trabalhado a vida toda como tricoteira em uma pequena oficina. Seus produtos feitos sob medida eram procurados, mas não geravam grandes rendimentos. Na oficina de tricô já havia equipamentos velhos, e a empresa não podia se dar ao luxo de comprar fios e tecidos muito finos.
Regina parecia dominar todas as técnicas manuais, agulhas, crochê, se necessário, bordado. Mas a clientela em seu estabelecimento era modesta. A única vantagem era que, ano após ano, os mesmos clientes voltavam com encomendas. Ela nunca ficou sem trabalho. Para uma vida modesta, bastava o que Pedro e ela ganhavam. Os pais de Lúcia pertenciam à classe trabalhadora e trabalhavam em uma padaria, ele como técnico de maquinário, ela como padeira. Viviam sem preocupações, criaram Lúcia de maneira igualmente modesta e sem pretensões. Ela conheceu Pedro em uma discoteca juvenil de um clube onde trabalhava como decoradora. Tornaram-se amigos instantaneamente. Tudo ao redor lhes parecia familiar e compreensível. Depois de um ano de namoro, também de maneira tranquila e sem dúvidas, se casaram. Viveram confortavelmente no apartamento dos avós de Lúcia, que já haviam se mudado para o campo. Fizeram uma reforma leve e depois criaram seus filhos, quase como se fossem gêmeos. Tudo como em qualquer família, sem luxos, mas com muito carinho. Refletindo sobre tudo isso e analisando sua vida passada, Lúcia continuava tentando entender: será que para uma pessoa bastam os simples valores familiares para ser completamente feliz? Na realidade, todos nós nos enganamos acreditando que estamos dispostos a nos contentar com pouco, quando no fundo sonhamos com algo muito maior. Escondemos esses pensamentos dentro de nós, sem deixar que a ganância se liberte diante de nossas esposas. E se nos oferecem algo tentador, esquecemos os valores universais e nos apressamos atrás do bezerro de ouro. É possível resistir à tentação? Pode-se ser rico sem esforço? Ou isso depende da pessoa? Cada um tem seu próprio fetiche e seu próprio Deus. Mergulhada em todas essas reflexões filosóficas, Lúcia, enquanto isso, se apressava para levar um bolo para Regina. Sua sogra era uma gulosa inveterada. Tinha que adoçar de alguma maneira as amargas notícias que devia dar. Lúcia ainda não havia encontrado a maneira de começar essa difícil conversa. Regina ajudou com isso. Olá, querida. Parece que você sentiu que eu estava com saudades de todos vocês. Há pouco estive falando ao telefone com Pedro, e ele me disse que logo vai viajar a trabalho para o exterior. Isso é novidade para a empresa dele. Já estão começando a atender clientes fora do país? Lúcia se sobressaltou involuntariamente. Não é uma viagem de negócios, Regina. Infelizmente, Pedro decidiu ir nessa emocionante aventura com seu pai, Norberto. A sogra de Lúcia ficou pálida como cera. Com quem? Com o Norberto. Isso não pode ser. Ele não apareceu no meu horizonte por mais de 20 anos. Como isso pode acontecer? Lúcia contou em detalhes como se tornou testemunha acidental do encontro de Pedro com seu pai no aniversário da sogra, e o que aconteceu depois. A mulher, profundamente abalada, a escutava avidamente. Então, de repente, disse: me desculpe, Lúcia. Quero ficar sozinha e refletir sobre tudo isso. É uma notícia chocante demais. Vamos cancelar o café e o bolo. Não consigo engolir nem um bocado agora. E me desculpe também, mas não estou pronta para discutir minha vida passada com ninguém. As lembranças são dolorosas demais. Passaram-se tantos anos, e a ferida ainda dói às vezes. Lúcia entendia. Cada pessoa tem momentos na vida em que não tem forças para manter uma fachada cortês, quando a alma se sente insuportavelmente pesada e o coração bate irregularmente. Nesses momentos, muitos preferem lidar com isso sozinhos, sem ajuda. Não querem que os vejam fracos, não sentem a necessidade de confessar imediatamente como chegaram a essa vida. Algo semelhante estava sentindo Regina neste momento. Ela preferia ficar sozinha, mergulhar no abismo negro das recordações, reviver tudo mentalmente mais uma vez e depois despertar e entender o principal. Tudo isso é passado, é livre, embora não pertença a ninguém, mas também não está no fundo. Ela estava mentindo para si mesma naquele momento. Nem todas aquelas lembranças eram sombrias. Havia entre elas algumas tão maravilhosas que ainda faziam seu coração bater docemente. Regina tinha 19 anos quando conheceu Norberto. É curioso como normalmente os estudantes realizam estágios em alguma empresa relacionada à sua futura profissão após o período de exames de verão. Em sua universidade, os compromissos contratuais de alguma forma uniam fortemente os departamentos de economia, direito, química, história, física e outros a uma fábrica de conservas na região.
todos os estudantes eram gente normal, mas aqui todos, sem exceção, antes das férias, iam durante um par de meses trabalhar na fábrica de frascos de vidro. A juventude reclamava de seus decanos, mas só de brincadeira. Era um tempo glorioso. O trabalho não era exaustivo e era bastante rentável. Colar etiquetas em latas de metal com ervilhas verdes, colocar tampas em recipientes de 3 litros com suco de tomate. Isso só parecia exótico nos primeiros dias de trabalho. Depois disso, já não se queria comer pepinos descascados, abrir latas de ervilhas com uma faca grande e encher o estômago de suco. O arsenal deste inusitado estágio também incluía os seguintes prazeres: uma refeição abundante no refeitório da fábrica por uma ninharia, alojamento em barracões ao redor de um enorme campo esportivo, onde durante o dia os turnos que não trabalhavam jogavam futebol e vôlei, e à noite colocavam um toca-fitas com grandes alto-falantes e começavam uma animada discoteca com os hits mais queridos. E também havia um rio suave em tempo quente, pesca em lugares escondidos entre os juncos, ar limpo impregnado com aromas de grama recém-cortada, leite morno e pão caseiro que também se podia comprar por algumas moedas das donas de casa locais. Um horário de trabalho cômodo. Você trabalhava na linha de produção ou na oficina onde já empacotavam as latas em caixas, 3 primeiros turnos livres, a seguinte noite. Só tinha que trabalhar após 3 noites de insônia. Na noite seguinte, durante o dia se podiam resolver todas as tarefas domésticas e já à noite dançar com entusiasmo na discoteca. E depois de 3 noites de trabalho, havia 2 dias completos de descanso. Podia-se nadar no rio quanto quisesse, bronzear-se até ficar negro ou até mesmo voltar para casa na cidade em um veloz barco. Nenhum dos estudantes costumava reclamar desse estágio. 2 meses passavam quase como um só dia. Regina era muito atraente em sua juventude, com essa beleza feminina madura que os colegas de sua idade ainda não sabiam apreciar. Mas os homens mais velhos, como a notavam. Por isso, nos bailes, seus cavalheiros eram cada vez mais velhos. Os jovens do lugar que vinham observar a festa destacavam imediatamente na multidão. Os estudantes do último ano não poupavam atenção, especialmente quando ela usava seu brilhante vestido vermelho com grandes bolinhas brancas, prendia o cabelo em um rabo de cavalo volumoso e ondulado da cor do trigo maduro, e acentuava suas formas com um cinto de couro branco apertado na cintura. Era como se estivesse pronta para a capa de uma revista. Foi em uma dessas noites quentes de verão que Norberto a convidou para dançar. Ele era estudante do penúltimo ano, ou melhor, já tinha passado para o 5º ano. Era até uma espécie de monitor em um dos grupos dos novos estudantes que faziam estágio na fábrica de conservas pela primeira vez. Na dança lenta, ao som hipnótico do blues, ele a conduziu com confiança, cavalheirismo e maturidade. Uma dança, segunda, terceira. Parecia que não queria soltá-la de seus braços. Ela se derretia em seus braços como uma vela de cera. Ele era forte, alto, robusto e, ao mesmo tempo, de uma ternura comovente. Estar com ele era prazeroso e logo ela percebeu que também era muito interessante. Regina também era uma garota bastante inteligente. Estudava na faculdade de letras e lia muitos livros. Tinha tentado ingressar em jornalismo, mas não alcançou a pontuação necessária. Sempre foi uma sonhadora e criadora incansável, mas seus pais a convenceram de que ser professora de língua e literatura portuguesa era uma profissão bastante razoável para uma mulher. Era o adequado. Regina suspirou profundamente. Como seus pais desejavam que sua menina crescesse culta e obtivesse uma educação superior. Não se conseguiu. Primeiro teve Pedro no 3º ano. Depois seus pais, que levavam mal a ausência do pai de seu neto, começaram a adoecer um após o outro. Regina era filha tardia. Eles desejavam tanto que ela fosse feliz, mas todas as suas esperanças se desmoronaram da noite para o dia. Tudo deu errado depois daquele desafortunado estágio. Mas em uma coisa seus pais se enganaram. Não só era feliz, estava flutuando no ar todo o tempo que durou seu romance com Norberto. Um romance avassalador, ardente e irrepetível. Ele a levou para passear quase imediatamente depois de 3 danças românticas. No céu brilhavam estrelas prateadas, o ar estava impregnado do perfume de flores silvestres e, ao longe, ouviam-se latidos de cães. A luz tremeluzente mal se notava nas janelas das casas silenciosas. Sobre toda essa magnificência da noite de verão, observava a lua cheia com bochechas amarelas. Ela estava tranquila, em seu mundo noturno reinava a serenidade.
Somente os dois caminhavam abraçados por uma pequena trilha asfaltada em direção aos campos de alguma plantação. Junto ao campo, Norberto tirou a camisa, estendeu-a sobre a grama e convidou Regina a sentar-se ao seu lado. Regina esqueceu tudo ao seu redor, e ele não a soltou até o amanhecer. Ambos tinham o dia seguinte livre. Depois de seu primeiro encontro íntimo, Norberto mostrou grande surpresa. Você parece externamente uma mulher experiente. Que enganador! Não esperava ser seu primeiro homem. Regina deu de ombros. Disse que nunca havia pensado nisso e que sabia que em algum momento tudo isso tinha que acontecer com ela. Tinha se apaixonado, ou melhor, tinha amado seu parceiro de dança naquela noite de maneira instantânea, definitiva e irreversível. Confiou-se a ele por completo, como se fosse ela mesma. Depois de uma noite ardente, ambos dormiram um pouco em seus barracões. Então Regina, cuja cama ficava bem ao lado da janela no primeiro andar, acordou porque algo fazia cócegas em seu rosto. Levante-se, dorminhoca. Nos esperam o rio, a areia macia, uma garrafa de vinho e empadas de carne. Desculpe, senhorita. Isso foi o que pude conseguir. Ela abriu bem os olhos e viu que no amplo parapeito da janela, junto à sua cama, havia não apenas um buquê, mas um verdadeiro feixe. Só que não de feno, mas de flores silvestres. Além disso, estava amarrado com seu cinto de couro branco. Norberto riu. Você esqueceu seu adorno feminino naquela grama. Estive colhendo flores e o encontrei. Você é um pouco distraída. Vamos, prepare-se. Já é meio-dia. Faremos um piquenique com café da manhã bem na margem do rio. Depois, houve mais dias. Norberto tornava pública sua relação de tal maneira que Regina caminhava por todos os lugares de cabeça erguida. Ela tinha um homem assim ao seu lado. No refeitório, ele era sempre o primeiro a servir um prato para dois nas bandejas. Além disso, trazia-lhe uma barra de chocolate com nozes que custava muito mais que toda a comida do dia juntas. Levava o cobertor, a cesta de vime com provisões e uma garrafa de vinho branco seco para a zona de areia do rio onde todos se banhavam. À noite, na discoteca, não a deixava nem por um momento. Pela manhã, já a esperava antes do turno para irem juntos à fábrica. Não eram um casal apaixonado, mas sim uma família pronta. Cada noite, invariavelmente, desapareciam no campo entre os arbustos de flores silvestres, chamando-o de deles. Norberto agora levava para lá um cobertor grosso, guloseimas e alguma pequena surpresa para Regina, fosse um broche bonito ou um pequeno frasco de perfume. Ela não conseguia entender de onde ele tirava tudo isso em um vilarejo com prateleiras vazias nas lojas. Mas ele apenas sorria enigmaticamente. O que te importa, Regina querida? O que era meu agora é seu. Os longos fins de semana se tornaram os mais encantadores para eles. Ele a levou à cidade, e foi algo muito maduro. Regina não pensava em se apresentar aos pais dele em casa. Norberto tinha dinheiro. Não é que o esbanjasse à torto e à direito, mas reservou um quarto de hotel, levou a restaurantes, comprou-lhe um pingente de ouro com uma delicada corrente e disse algo como: juro que você ainda não sabe o quanto vale. É encantadora, excepcionalmente atraente para um homem. Conserve todas essas qualidades em você. Regina riu naquele momento e declarou: já encontrei meu único homem. Só me falta dizer isso a ele. Mais tarde, ao analisar cada minuto passado com Norberto, Regina percebeu que ele havia mudado a conversa para outro assunto deliberadamente. Chamou o garçom para que renovasse os pratos, pediu mais champanhe. Regina se sentia tranquila naquela noite. Estava completamente segura de que poderia confessar seu amor em outra ocasião e receberia uma declaração semelhante em troca. Um homem não pode cortejar tão bem e não sentir nada por uma mulher. É um axioma que não precisa de provas. Ao acampamento só retornaram da cidade à noite. Portanto, Regina não se surpreendeu quando Norberto propôs que descansassem antes do turno da manhã. Ele não a convidou para o campo para ver as flores e sua amiga Lua nesse dia. Na cantina, já não se incomodava em levar suas bandejas de comida para uma mesa à parte. Disse que tinha pouco tempo e que havia problemas na oficina com seus alunos. À noite, na discoteca, não a convidou para dançar de imediato. Estava calado e pensativo, e então convidou para dançar uma música lenta a uma nova garota que havia chegado tarde ao estágio. Ela era chamativa.
Regina teria usado o termo ousada para se referir a essa garota. Mas isso não deteve Norberto. Meia hora depois, enquanto Regina tinha ido ao alojamento beber água, ele desapareceu. Não havia rastro da desavergonhada jovem de minissaia. Regina não podia acreditar no que via. Isso não podia estar acontecendo. O atencioso, carinhoso e caloroso Norberto não podia deixá-la assim, pela metade. Depois que terminou a discoteca, Regina não conseguiu fechar os olhos. Permaneceu de guarda na escuridão junto à janela, enquanto todas as garotas ao seu redor dormiam placidamente. O casal só apareceu pela manhã. Caminhavam abraçados, claramente satisfeitos um com o outro. Ao ver essa cena, Regina sentiu uma dor tão intensa que lhe pareceu que seu coração pararia. Seu amado nem sequer olhou para sua janela ao passar, sussurrando algo no ouvido de sua nova parceira. Durante todo o dia seguinte, Norberto e sua escolhida pareciam aparecer intencionalmente diante dos olhos de Regina. Norberto passava por ela como se ela não existisse, não a notava de forma alguma. O que estava acontecendo? Regina não encontrava seu lugar e, à noite, caiu na cama com febre alta, mergulhada em pesadelos e delírios. Em seu quarto também morava uma estudante do último ano que era monitora de seu grupo. Sentando-se na cama de Regina, ela disse: "Você esteve, se não me engano, flertando com Norberto, não é?" "Oh, que erro! Ele é casado. Há que evitar esses homens a todo custo. Na nossa turma, ele é um tipo lobo solitário. Aparentemente parece jovem, embora já tenha quase 30. Todos riem, dizendo que ele foge de sua esposa para lugares onde há costumes mais liberais. É um mulherengo inveterado, Regininha. Não deixou escapar nenhuma garota em nossa turma. Agora, após terminar seus romances com nossas garotas, passou para outras faculdades. Então você também caiu em sua armadilha? Aceite isso e tente esquecê-lo o mais rápido possível. Acredite, será o melhor. Ele nunca voltou para nenhuma de suas namoradas pela segunda vez. Tudo pode ser atribuído a um pequeno amor durante o estágio." Após conversar com sua monitora sobre o estágio, Regina se sentiu ainda mais amargurada. Não podia acreditar que isso pudesse acontecer. Norberto a olhava com olhos tão apaixonados, sussurrava palavras em seu ouvido durante as noites no campo. Um comportamento assim não pode ser fingido nem falso. Ela tinha que falar com ele sobre isso. Alguns dias depois, a febre de Regina baixou, mas seus sofrimentos não se desvaneceram. Nesse estado febril, amava Norberto de tal maneira que suas bochechas doíam cada vez que o via. Mas ele se comportava como se nunca tivesse acontecido nada entre eles. Mais ainda, já estava com outra garota. A bela e atrevida que cruzou o caminho de Regina foi abandonada muito mais rapidamente do que Regina havia sido em seu momento. No entanto, essa descoberta não lhe trouxe nenhum prazer. Alguns dias depois, ela decidiu agir. Escolheria o momento adequado e explicaria a Norberto que lhe dissesse na cara que tudo havia sido um erro e que já não o queria mais. Agora passava o dia todo ensaiando mentalmente a conversa com seu amado, interpretando os papéis, inventando as perguntas corretas e encontrando boas respostas para si mesma. Logo esteve 100% pronta para o diálogo. Subiu decididamente ao segundo andar do alojamento onde vivia o grupo de estudantes que Norberto atendia, e ele mesmo também. Bateu com firmeza na porta desejada. Queria que todos vissem que ela tinha vindo sozinha. Ao bater, ouviu-se um "entre", "está aberto". Regina deslizou para dentro do quarto onde havia 8 camas. O ambiente era espartano, mas surpreendentemente tudo estava limpo e organizado. Na mesa do meio estavam sentados 2 rapazes do primeiro ano. Não havia rastro de Norberto, embora agora ele tivesse novamente um longo fim de semana livre. Os 2 rapazes olharam para Regina com curiosidade, e ela imediatamente fez a única pergunta que a inquietava: "Posso ver o Norberto?" "Tenho uma conversa importante com ele." Ambos os estudantes falaram em uníssono: "Ele foi embora ontem. Pediu permissão para faltar ao estágio para sempre. Disse que sentia falta de sua esposa de repente. Além disso, nossa estadia aqui termina em uma semana de qualquer forma, então ele escapou um pouco antes." Regina sentiu-se tonta. O que significavam essas palavras? Para sempre? Nunca mais veria seu amado? Estava tudo acabado para eles,
Para sempre? Decidiu esclarecer essa formulação. E o que se sabe sobre quando ele voltará à universidade? Ainda lhe falta um ano de estudos, não é? Os rapazes olharam para a simpática estudante com tristeza e explicaram de bom grado. Ele se transferiu para a modalidade de educação à distância. Disse que estava cansado de vagar e que vai viver com sua família. Diz que é hora de ele e sua esposa terem descendência, herdeiros. Disse que já se divertiu bastante com as práticas com jovens e belas, e que agora é hora de assentar. Você não é a primeira que pergunta por ele hoje. Regina compreendeu claramente que Norberto não havia ocultado aos seus colegas de quarto seu relacionamento. Talvez até compartilhasse com ele suas impressões, embora provavelmente guardasse silêncio sobre os detalhes. Naqueles momentos, seu mundo desmoronou. Caiu em um abismo. Não poderia viver sem ele. Agora não sabia como respirar sem ele. Por que era tudo tão cruel? Por que ele agiu assim com ela? Para que simulou amor e foi tão carinhoso? Era insuportável. Regina encontrou forças para se levantar da cama de alguém e se dirigiu para baixo, para seu quarto. Até seu retorno para casa faltava uma semana. Reuniria toda a sua força de vontade e terminaria os turnos restantes para obter um pequeno bônus. Antes do estágio, ela havia planejado algo grande, levar seus pais à praia com esse dinheiro. Antes não se teria atrevido a tais gastos, mas havia uma garota em sua turma cujo pai trabalhava como vigia em um complexo turístico. As condições para descansar nesse modesto complexo eram as que eram. Não importava que as velhas cabanas de madeira já estivessem à beira do colapso, que tivessem que cozinhar em uma cozinha comum e fazer fila para o chuveiro e o banheiro. Tudo isso eram trivialidades. A 50 metros da cerca, atrás das dunas de areia, o mar bramia na costa. E isso compensaria todas as imperfeições, simplificaria tudo e os recompensaria. Regina conhecia todos esses detalhes sobre o complexo porque havia estado lá de férias com uma amiga no ano anterior. Já havia calculado, todo o dinheiro que havia ganhado era mais que suficiente para que os três desfrutassem de 2 semanas no paraíso marinho, e também lhe sobraria para as passagens de trem de ida e volta. Pensaria em Norberto, seu amor, sua dura tristeza, depois. Amanhã não. No momento em que chegasse ao mar e pudesse relaxar, encontraria uma maneira de encontrá-lo e descobrir como reavivar seus sentimentos por ela. O sonho do mar se tornou realidade sem problemas. Todos os estudantes que trabalhavam na fábrica de conservas receberam um bônus adicional. Já em 3 dias, Regina e seus pais se dirigiram de trem à cidade. Tudo estava previamente acertado no complexo, e Regina até se sentiu um pouco tranquila. Tinha a certeza de que Norberto apareceria na universidade em breve e que se veriam. Não importava, ela era paciente, esperaria seu momento estelar. O acolhedor mar salgado, as melancias e os pêssegos suculentos e maduros que se podia comer aos montes, uvas sem sementes. Embora fosse outono, ainda havia um sol muito generoso. Nos primeiros 2 dias, Regina e seu feliz grupo de idosos só fizeram nada, desfrutando dos encantos do sul, o dia todo na praia, à noite passeios no parque, o cinema ao lado. E além disso, já haviam comprado ingressos para o delfinário. Ela estava ansiosa para ver de perto esses amigáveis habitantes do mar. No 3º dia, depois do mar, decidiram conhecer melhor a cidade. O transporte público só tinha 5 paradas, era perto. Regina pouco se lembrava depois. De repente, sentiu uma tontura aguda. Custava-lhe respirar, sua boca se encheu de uma saliva densa e pegajosa. Ao seu redor, as pessoas se aglomeravam. O ônibus estava lotado, o calor e a falta de espaço eram insuportáveis. Mais tarde, ela saberia que havia assustado muito seus pais quando perdeu a consciência no transporte. As pessoas ao seu redor ficaram muito preocupadas. O motorista rapidamente chamou uma ambulância. Regina foi levada na unidade de emergência. Seus pais desconcertados chegaram ao hospital mais tarde. A mãe de Regina se apressou a falar com os médicos, e um senhor de jaleco branco e engomado a tranquilizou imediatamente. Por que se alarmou tanto? Neste estado, esses ataques de tontura são comuns em futuras mamães. Agora está tudo bem, não há nenhuma ameaça à saúde de sua filha nem do bebê. Futuras. O quê? A mãe de Regina estava desconcertada. Regina está grávida? Isso não pode ser.
Minha filha não é casada e nunca teve relações próximas com homens. O médico, um homem robusto e bondoso, olhou atentamente mais uma vez. Acredite em um médico com 30 anos de experiência. Não existe concepção imaculada em nossa vida. Neste processo, sempre participam dois. A jovem paciente estava nas primeiras semanas, no máximo 4. E para ela também foi um choque saber de sua gravidez. Ao que parece, não tinha prestado atenção ao seu ciclo menstrual. A mãe de Regina era uma mulher de regras muito rígidas. E rompeu no quarto de sua filha como um tufão, sem ver que Regina não estava sozinha, que estava pálida e assustada, e começou a gritar como uma trombeta de Jericó: Regina! Como pôde se comportar como uma qualquer? Não pensei que teria que sofrer uma vergonha assim. Saber por um estranho que minha filha está grávida. Que notícias são essas? Regina se cobriu com um lençol. Como poderia explicar à sua mãe, com suas ideias antiquadas sobre família e casamento, que havia encontrado no estágio o amor de sua vida? Tudo era inútil. Ela não a entenderia nem a escutaria. Sua mãe se casou com seu pai por insistência de seus pais, que acreditavam que aos 25 anos ser solteira era incompatível. Era urgente corrigir isso. Deram-na em casamento ao primeiro que mostrou interesse, sem amor nem sentimentos. Ela teve a sorte de que o pai de Regina resultou ser um homem orado e fiel. Viveram juntos por mais de 20 anos, e o fato de que nunca dissessem palavras de amor um ao outro não era o maior infortúnio do mundo. Regina havia sonhado desde sua juventude que tudo seria diferente para ela. E de repente, um escândalo assim para todo o mundo. Como não havia pensado que sua relação com Norberto poderia ter tais consequências? Não raciocinava de forma alguma. Viveu e sonhou só com ele durante uma semana, e depois caiu na amargura da separação. Agora teria que lidar com tudo isso. Um par de dias depois de receber alta, teve uma conversa desconfortável com sua mãe. Primeiro, sua mãe perguntou todos os detalhes e depois emitiu seu severo veredicto: você quis amor em um campo de flores. Eu vivi toda a minha vida sem saber o que é isso. Não se preocupe, você foi bem criada em casa. Tudo está como deve estar. Se você se sente tão independente, não espere ajuda de nós. Você se meteu nessa confusão sozinha, então você mesma se encarregará disso. Até que a barriga não se note, você cuidará do seu futuro, resolverá seus assuntos com a universidade, encontrará um apartamento para alugar e um trabalho. Este fruto não é bem-vindo em minha casa. O resto das férias passaram uma ao lado da outra de maneira distante. O dinheiro pago pela cabana não podia ser recuperado, então não se apressaram em voltar para casa. Sua mãe guardava silêncio e seu pai estava mais sombrio que uma nuvem. Regina passava muito tempo junto ao mar, como se soubesse que não o veria de novo tão cedo. Em sua cidade natal, lembrou-se de que desde pequena gostava de tricotar coisas pequenas para si mesma. Tinha uma vizinha em casa que trabalhava fazendo encomendas para quem quisesse um suéter original, para quem quisesse um cachecol quente para o inverno. Essa vizinha ensinou Regina esse ofício. Agora, essa vizinha sugeriu onde Regina poderia terminar cursos de especialização e como encontrar trabalho depois. Esse trabalho se tornou um presente para Regina, uma salvação. Ela o fazia bem, com gosto, de maneira inesperadamente elegante e atraente. O único problema era que Regina não sabia buscar a clientela adequada e abastada. Às vezes tricotava algo para uma família numerosa, às vezes agradava idosos solitários fazendo um suéter quente ou meias pela metade do preço. As pessoas gostavam dela. Por isso, sempre traziam guloseimas para o pequeno Pedro, maçãs, balas e biscoitos. A mãe de Regina cumpriu sua palavra, não se interessou por sua filha nem por seu neto, não a ajudou. Ela tinha esses princípios e caráter. Regina também teve sorte com a moradia. A mesma vizinha amável apresentou-a a uma senhora idosa que alugava um quarto em seu apartamento de 3 cômodos. O preço do aluguel era simbólico: limpar todo o apartamento por completo e cozinhar 3 vezes por semana alguma sopa leve para a idosa solitária era tudo o que se pedia a uma mãe solteira. Regina estava mais que satisfeita com isso. Sempre podia deixar a senhora durante 1 hora com o tranquilo Pedro. Seu filho era uma criança sem problemas. Não adoecia de nada, ia à creche, à escola e às atividades extracurriculares sem lágrimas nem caprichos. Comia com o mesmo apetite mingau, purê de batatas e bolos.
Apesar da composição e escassez da dieta, considerava tudo igualmente delicioso. O elo fraco em sua pequena família era apenas um. Sempre viviam apertados, de um salário de Regina ao outro. De fato, Regina não pedia nenhum luxo aos céus, mas o manejo do dinheiro às vezes chegava a ser ridículo. Assim que conseguia juntar uma boa quantia de dinheiro por alguma encomenda, imediatamente surgia outro imprevisto. Regina economizava centavo por centavo para levar Pedro à praia no verão, mas sua mãe adoecia gravemente. Tudo se gastava na operação e nos cuidados. Ela não ia ignorar seus pais envelhecidos como eles uma vez fizeram com ela. Surgem perspectivas de que Pedro possa obter uma educação superior. Ele sonhava em se formar na faculdade de transportes. Surge a questão de se poderão ser donos do apartamento em que viveram todos esses anos com a senhora idosa. Quando se descobriu que a idosa havia deixado um testamento a favor deles, começaram as disputas judiciais com parentes distantes que de repente apareceram. Advogado, tabelião, despesas judiciais. Regina ganha 3 processos consecutivos, mas sua carteira volta a ficar vazia. Se nos aprofundássemos no passado, haveria muitas lembranças coloridas sobre gastos necessários e desnecessários que não vêm ao caso. Desde sua infância, Regina cuidava de seu filho de todas as maneiras possíveis para que ele nunca soubesse o quão terrível é ser rejeitado pelos pais só por estar grávida sem marido. Regina e Pedro sempre foram muito próximos, eram como unha e carne. E agora, entre eles se interpôs Norberto novamente, com suas mãos repugnantes, tentando destruir seu frágil mundo. Encontraram-se acidentalmente com Norberto quando Pedro já tinha 3 anos. Regina tinha ido à universidade buscar um certificado, e Norberto estava lá por seus próprios assuntos. Ele se aproximou por trás, abraçou-a pelos ombros e sussurrou em seu ouvido: "Você ficou ainda mais atraente, linda Regina." Naquele momento, ela ainda o amava muito, lembrava-se de cada minuto com ele. Não mencionou seu filho. Norberto imediatamente a levou para seu quarto de hotel, como se entre eles não houvesse essa distância de anos e sua saudade. Não disse nenhuma palavra em sua defesa. Novamente um mar de ternura, novamente um turbilhão de sentimentos e sensações. Ela não percebeu como passaram essas horas. Despertou quando se deu conta de que já estava escurecendo, que era hora de buscar Pedro na creche. Norberto dizia algo sobre um novo encontro para o dia seguinte. Ela já havia decidido que em seu próximo encontro lhe diria que tinha dado à luz um filho. No dia seguinte, voou para o hotel como se estivesse em asas. Queria passar direto pela recepção, mas uma pergunta severa deteve: "E você? Quem procura com tanta confiança?" Ela mencionou o número do quarto em que seu amor estava hospedado novamente. A recepcionista sorriu: "Esse hóspede partiu esta manhã cedo. Ouvi como pediu um táxi e dizia que precisava ir ao aeroporto." Regina ficou paralisada, imóvel. E novamente sentiu que morria de dor. Norberto não havia abandonado seu costume de desaparecer como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez a deixou como se nada tivesse acontecido, atraiu. Que bom que não havia mencionado nenhuma palavra sobre Pedro. Não valia a pena dar ao menino a esperança de que tinha um pai que poderia amá-lo e estar ao seu lado. Regina continuava tentando encontrar justificativas para Norberto. Não pôde, surgiram assuntos urgentes, ele não gosta de dar explicações nem de se despedir. Ela dizia a si mesma todo tipo de argumentos naquele momento. Mais tarde, teve outros homens, ambos casados, ambos eram clientes de sua oficina que não puderam resistir ao seu magnetismo feminino. A consciência, a moral, a impossibilidade de um romance com um cavalheiro não livre, isso não a preocupava absolutamente. Ela não arrastava esses pretendentes para sua vida. Ambos buscavam uma mulher para encontros pouco frequentes e sem compromissos. Regina não sentia nada com esses 2 amantes que haviam entrado em sua vida em anos diferentes. Relacionava-se facilmente e se separava ainda mais facilmente. Era impossível queimar Norberto de seu coração, nem mesmo com ferro em brasa. Regina não sabia como Norberto, agora um empresário conhecido em sua área, bastante bem-sucedido e relativamente abastado, ficou sabendo da existência de Pedro. Ele apareceu novamente em sua vida quando seu filho já tinha passado dos 20 anos. Pedro era estudante e naquele momento estava fazendo seu estágio na mesma fábrica de conservas que, após sua reconstrução, havia passado para mãos privadas. Os estudantes agora viviam em um alojamento confortável.
Os velhos barracões haviam sido demolidos, e o formato de alimentação também havia mudado. Os jovens auxiliares eram alimentados em um aconchegante café com um buffet. Regina, com um pretexto convincente, pediu para visitar seu filho. Sentia que devia pôr fim ao seu amor por Norberto, que era uma obsessão. A viagem aos lugares de seu amor não ajudou. Especialmente doloroso foi o momento em que Regina viu um campo cheio de flores. Pensou que seu coração se partiria de saudade. Era igual a 20 anos atrás. Para a Mãe Natureza, esse tempo é apenas um grão de areia na imensidão dos séculos. Dessa vez, Regina voltou para casa confusa. E de repente, como um raio, na porta de sua oficina apareceu Norberto, exigindo conhecer seu filho. Sim, o dinheiro pode fazer muito. Regina não podia dizer com precisão porque Norberto, no entanto, se submeteu ao seu pedido de não conhecer Pedro, de deixar as coisas como estavam. Ele tinha mudado muito, tinha se tornado mais seguro e ainda mais persuasivo. Ela diria que, além disso, era também escorregadio e um tanto turvo. Foi então que ele, pela primeira vez, pareceu tirar a máscara diante dela e mostrar sua verdadeira essência. Embora no início tenha tentado apelar para a compaixão, contou que Deus não lhe havia dado outros filhos, que sua esposa resultou ser estéril e havia envelhecido rapidamente, já não podia ter filhos. Norberto voltou a desaparecer rapidamente de seu horizonte. Não a convidou para ficar a sós, e ela já não cairia em seus chamados. Depois de sua partida, pela primeira vez se deu conta de que estava livre de seu feitiço e que ficar sozinha não era nada. Ela tinha Pedro, sua alma, sua alegria. Não importava que ele fosse um pouco desajeitado, mas era carinhoso. Não era terrível que não fosse muito audacioso, mas era um bom rapaz. Então, em sua vida apareceu Lúcia. A jovem se casou, e chegaram os netos. Por que Norberto age assim com eles agora? Tenta Pedro com dinheiro, afastando-o de sua família. Quando esse homem deixará de perturbá-la, de arruinar sua vida? Lúcia apareceu diante de Regina depois que Pedro voou para a Europa. Veio num fim de semana para passar a noite. Ficar em uma casa vazia sem seu marido era difícil. Desde o umbral, viu que sua sogra havia mudado. Era como se ela tivesse revivido toda a sua vida, fragmento por fragmento, e se purificado. Depois de colocar as crianças para dormir após o passeio, as duas mulheres começaram a conversar. Lúcia, com lágrimas nos olhos, contou que Pedro havia deixado de prestar atenção neles, mergulhando em uma vida de prazeres. Chegou ao ponto de descartar com desdém todas as roupas limpas e passadas que Lúcia havia preparado para sua viagem. Ele se indignou. Não vou fazer papel de ridículo em Paris com essas velharias. Sou completamente diferente ao lado do papai. Regina franziu a testa. Norberto, em pouco tempo, já havia conseguido tentar seu filho aparentar ser rico em vez de realmente sê-lo. Eram lições terríveis. Não era isso que ela havia ensinado a Pedro toda a sua vida. Sentiu uma pontada traiçoeira no coração. Norberto lhe apareceu como um polvo, enredando sua família com seus tentáculos sujos. Finalmente, decidiu-se e contou a Lúcia toda a história de seu amor, sem omitir nada. Afinal, amar nunca é um pecado, independentemente das circunstâncias que rodeiam cada história de amor. Lúcia escutou prendendo a respiração e depois expressou sua opinião sincera e apaixonadamente. Mãe, não escute ninguém. Acho que você teve uma sorte incrível. Uma semana inteira de felicidade sem limites, um campo de flores, uma verdadeira paixão. Quem tem o direito de julgar seu coração? E o que teria sido de mim se você não tivesse tido Pedro e eu não o tivesse conhecido? Agora estou sofrendo, vejo que meu marido não está comigo, mas o amo muito e lutarei por ele, desde que seu pai não destrua sua alma antes. Regina abraçou sua nora, apertou-a contra si e disse: Se ama, filha. Se é verdadeiro, não por qualidades extraordinárias nem por ações. Se ama apesar de tudo. Agora você e eu devemos ter paciência e esperar. Você pelo seu marido, eu pelo meu filho. Vamos esperar que o veneno da riqueza e do luxo não lhe cause dano irreversível. Elas dormiram ao amanhecer. Cada uma delas ainda se entregou aos seus pensamentos por muito tempo. A Lúcia pareciam constantes as cenas do filme Troia com Brad Pitt. A astuta estratégia do cavalo de Troia girava em sua mente. A mesma frase, temem os gregos, mesmo quando trazem presentes.
Parecia-lhe que em suas vidas estava surgindo precisamente um grego cujo presente não lhes traria felicidade. Pedro estava sentado no terraço aberto de um dos cafés de Paris que Norberto havia chamado depreciativamente de refeitório. Ele explicou ao seu filho que na capital francesa não vale a pena tentar ir a um restaurante de elite. O preço dos pratos seria astronômico, os garçons brilhariam pela brancura de seus colarinhos e olhariam servilmente nos olhos, mas aí acabava todo o luxo. O sabor dos pratos culinários em Paris é praticamente o mesmo em todos os estabelecimentos. Aqui, todos os chefes sabem manter a qualidade, e aqueles que resistem rapidamente recebem um golpe na cabeça de uma dama severa chamada concorrência. Pedro prestava atenção a esta ciência de ser rico e livre de preconceitos com uma avidez desenfreada. Mas era complicado demais para ele. A sopa de cebola não lhe agradou especialmente, e o famoso ratatouille lhe lembrou o ensopado de legumes que sua mãe fazia. Hoje seu pai já não se mostrava relutante em beber vinho desde a manhã, pedindo uma taça após a outra. Olhava para Pedro de soslaio e lhe dizia coisas pouco agradáveis sobre sua mãe. Regina, a preciosa, foi a melhor de minha coleção de mulheres. Mal me lembro de algumas de minhas namoradas, mas dela às vezes me lembro. Ninguém mais pôde me dar um filho, e ela conseguiu. Era como se fosse feita para mim. Regina. Estar com ela era um prazer especial. Pedro se sentia um pouco incomodado com a sinceridade de Norberto, mas não se atrevia a protestar e ficava em silêncio. Ainda temia que seu pai decidisse não continuar apresentando-lhe Paris. Pensaria que seu filho era chato e não muito inteligente, e ele gostaria muito de agradá-lo. E não só porque ele era rico e generoso. Desde pequeno, Pedro sentirá falta da presença de um homem mais velho e forte ao seu lado, um mentor, um amigo. Mas temia compartilhar esses pensamentos com seu pai, que se havia soltado de forma tão inesperada. Será que ele o entenderia corretamente? E Norberto não se acalmava. Aos meus atuais 50 e tantos, as mulheres me interessam muito menos. Provavelmente já gastei toda a minha energia. Além disso, não entendo o que realmente quero. Me encontrei. Decidi brincar de ser pai. Ainda não posso dizer se isso me inspira ou não. Pedro ficou paralisado, pensativo. Pode uma pessoa se cansar tanto da vida, de ter dinheiro que permite sentir liberdade? Seu pai falava como um cínico sem nada sagrado. Resulta que não amou ninguém nem esteve ligado a ninguém? De repente, Pedro sentiu uma intensa saudade de sua mãe, de Lúcia e de seus filhos. Queria estar em casa junto deles. E mesmo que na mesa só houvesse batatas cozidas e arenque, não importava, porque em seu passado havia existido um amor verdadeiro e sincero. Todos eram felizes de uma maneira simples, sem complicações. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. De repente, começou a odiar seu pai e suas teorias corruptas. Que tolo ele era! Tentava trocar os valores da alma pelos prazeres da capital francesa. Não havia nada realmente especial nesta cidade, como a pintam e cantam. Sim, o lendário Louvre e a Torre Eiffel, e um monte de outros monumentos notáveis, mas naquele momento ele se sentiu profundamente ferido ao perceber que Norberto era apenas uma fachada, como Paris, e sua alma era escura. Nela não havia lugar para ninguém, e seu desejo de conhecer seu filho era apenas um capricho temporário, uma completa farsa. Pedro sentiu de repente um forte desejo de ir embora, de voltar para casa, de ver e abraçar os seus. Já não lhe importavam o dinheiro e as oportunidades de Norberto, e deixou de querer considerá-lo seu pai. Atribuindo seu repentino mal-estar a uma doença, Pedro se retirou para seu quarto. Que pena que fosse tão inexperiente em viagens. Não sabia como cancelar e trocar passagens no exterior, nem falava francês, nem sequer inglês. Não queria ver Norberto novamente. Já não lhe atraía a ideia de ir a Berlim e Roma. Nos seus anos, certamente ganharia o suficiente e traria toda a sua família aqui. Embora talvez a felicidade não esteja em Paris nem em Roma. O importante é quem está ao seu lado, mesmo que você só saia para passear no parque vizinho à tarde. O jovem decidiu descer ao saguão do hotel. Não havia sinal de seu pai. Apenas uma funcionária mais velha cantarolava algo para si atrás da recepção. Pedro prestou atenção e se lançou em sua direção para pedir ajuda. Naquele momento, os céus estavam ao seu lado. Regina, para manter suas inquietas mãos ocupadas, estava fazendo crepes e pastéis de batata.
Era o prato favorito dos habitantes da casa em sua versão. Mas teria que comê-lo sozinha. Lucy estava no trabalho, lutando com os últimos cartazes em seu clube. Os netos estavam na escola e na creche. Ainda faltava muito para o sábado. Seus pensamentos melancólicos foram interrompidos pelo som da campainha. Provavelmente era a vizinha pedindo sal novamente. Como eles a chamavam, a mulher solitária às vezes aparecia em sua casa para tomar café sob um pretexto fantasioso. Regina fingia não perceber sua manipulação. Para não ficar sozinha, oferecia-lhe algo delicioso e conversavam por muito tempo. Mas no umbral da porta não estava a vizinha. Ali estava Pedro, agitado como se alguém o estivesse perseguindo. Ele se lançou ao pescoço de sua mãe, abraçou-a. Até brotaram lágrimas em seus olhos. Mãe, me perdoe por ser tão tolo. Estava como em uma névoa, seguindo Norberto como um burro atrás de uma cenoura doce. Fugi dele sem escrever nenhuma linha, sem dizer nada, sem explicar nada. Sabe, por alguma razão, sinto que ele não aparecerá mais em nosso horizonte. Como ele mesmo disse, brincou de ser pai e é hora de terminar. É bom que você tenha me criado e educado sozinha. Às vezes, o pai é uma figura desnecessária na família se sua alma é corrupta. Regina escutava seu filho maravilhada. O que Norberto deve ter dito ou feito para afastar seu menino dela? Que bom que o destino dispôs que não ficassem juntos. Agora ela compreendia definitivamente que a expressão Deus o afastou tinha um fundamento muito sólido. Como os crepes ainda não estavam prontos, Regina rapidamente preparou alguns sanduíches com a salsicha favorita dele, serviu café, acariciou sua cabeça e o sentou à mesa. Com a boca cheia, Pedro continuava tentando contar que havia conhecido uma compatriota no hotel em Paris, que ela o ajudou e agora ele devia enviar-lhe dinheiro pela passagem de volta para a casa que ela comprou. Ele ligaria para o trabalho para dizer que já se apresentaria ao turno no dia seguinte. Também queria vender o carro que seu pai lhe havia dado e enviar-lhe o dinheiro. Como lidar com presentes indesejados? Ainda não sei. Talvez também devêssemos devolvê-los, ele falava sem parar. E Regina sorria com satisfação. Estava certa de que a fiel Lúcia poderia entender e perdoar seu marido inepto. As crianças ainda são pequenas, para elas os truques de Pedro passaram despercebidos. Ela mesma iria agora à cozinha e terminaria de fazer os crepes. Não tinha dúvidas de que em alguns dias teriam sua habitual reunião em seu apartamento. Desta vez, queria compartilhar com Lúcia suas inesperadas notícias. Ontem, no trabalho, de repente um homem simpático de sua idade se aproximou dela. Ele agarrava as mãos de Regina e gritava: Regina, como não me reconhece? Estudamos juntos na universidade, trabalhamos no estágio na fábrica de conservas. Eu lhe trazia pepinos frescos e você ria. Estava apaixonado por você, mas você alguma vez notou rapazes simples como eu, tão comuns quanto você? Regina lembrava vagamente de um rapaz magro e loiro que sempre estava por perto. Uma vez ele lhe ofereceu seu suco na cantina quando ela se sentia triste porque sua bebida havia acabado e ela estava com muita sede. Ele até a convidou para dançar na discoteca, mas ela o ignorou. Já sofria então, após o desaparecimento de Norberto. Não via a luz do dia. O ex-colega a tirou da oficina para tomar um café, como ele expressou, tirou recordações de um velho baú e se alegrou que tudo isso tivesse sido parte de suas vidas. Contou que também deixou a universidade quando ela recolheu seus documentos. Transferiu-se para uma escola militar, depois viajou por diferentes guarnições. Casou-se, mas sua parceira não aceitou as duras condições de vida nos vilarejos militares. Não tiveram filhos, então desde então se contava entre os solteiros divorciados. Agora havia chegado à aposentadoria, regressou à sua cidade natal para estar mais perto dos túmulos de seus pais. Ali vive sua irmã, que o enviou para buscar uma encomenda na oficina de Regina. Regina se sentou e o escutou enquanto ele continuava insistindo. Regina, entende que isto é o destino? Não é em vão que Deus organizou este encontro. Te lembrei toda a minha vida. Sonhei em voltar a te ver. Ele era inquieto, mas claramente amável. Poderiam se tornar amigos, por que não? Regina, pela primeira vez em tantos anos, pensou que uma pessoa não deveria estar sozinha. Sempre deveria haver alguém que precisasse dela. Cada um deveria ter um lar onde sempre o esperassem.
Para qualquer um, seja bem-sucedido ou não, rico ou sem meios para viver, juntos com os entes queridos somos uma força. Porque nos amam não pelo que alcançamos, mas apesar de tudo. Fim da história.